Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem nesta semana, neste espírito de Natal. E este é um episódio especial natalino para vocês. E é claro que eu tenho que chamar ele, né, gente? O membro permanente mais amado do Brasil e do mundo todo, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado pela sua acolhida maravilhosa. E para os nossos queridos e queridas ouvintes, eu digo e repito: bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. É isso mesmo, aonde você estiver, esteja na paz e no bem. Se estiver no trânsito, por favor, cinto de segurança, direção defensiva e econômica. Se estiver já preparando as suas férias ou trabalhando ainda, nós agradecemos imensamente a sua audiência. Aqui que é o seu espaço aberto, onde falamos sobre finanças e espiritualidade de uma maneira como você nunca viu. É isso mesmo, galerinha. E hoje, como eu já disse, é um episódio especial de Natal, em que nós vamos refletir sobre o presépio. O Augusto já vai entrar com vocês explicando por que a gente decidiu falar sobre esse tema, porque tem um motivo muito especial. E é claro que no finalzinho nós vamos ter algumas participações especiais e vamos falar o que nós podemos aprender do presépio para a economia e para as finanças, olhando para o presépio, refletindo, discernindo o que eu posso levar dessa espiritualidade para minha vida financeira. Será que existe alguma coisa? É o que nós vamos descobrir nesse episódio, né, Augusto? Exatamente. E aproveitando esse espírito natalino que você já introduziu para os nossos ouvintes virem conosco, saboreando essa espiritualidade do Natal. Bem, olha só, você falou do presépio. Sim. O Papa Francisco, em 2019, escreveu uma carta apostólica chamada Admirabile Signum, Que é? o sinal admirável. Então, dizendo, né, que o presépio é um sinal admirável. Certo. Ele escreve essa carta apostólica falando sobre o significado e o valor do presépio. Escreveu no dia 1º de dezembro de 2019, quando o seu pontificado tinha ali 7 anos do seu pontificado. Agora nós estamos em 2023. Por que essa carta veio à tona novamente? Bem, nesse ano de 2023, faz exatamente 800 anos Olha. que São Francisco de Assis, na cidadezinha de Grétio, na Itália, ele remontou aquela cena maravilhosa de Jesus nascendo na manjedoura. Ou seja, o menino Jesus ali entre o burrinho, entre Os os pastores. os magos. Diz o primeiro biógrafo de São Francisco, Tomás de Celano, né, que é considerado um hagiógrafo, que narrava a vida de São Francisco. Tomás de Celano dizia assim, que São Francisco queria ver essa cena. Monta-se o coxo e leva-se o feno, conduz-se o boi e o jumento. Grétio se transforma numa nova Belém. Que legal. Eu sempre fiquei imaginando assim que São Francisco, né, visualizou na cabeça dele como se fosse um teatro mesmo, essa cena, e quis criar isso, assim, é o que eu imaginava, sabe? Ele quis personificar um texto mostrando isso de uma forma, né, visual. E o presépio é uma coisa que a gente carrega, né? E muitas vezes a gente não sabe, né, Augusto, que veio de 800 anos atrás, que São Francisco que criou, né, o primeiro presépio nessa cidade italiana, porque parece que é uma coisa que sempre existiu, né, que a gente carrega isso como uma tradição natalina muito bonita, né? E a arte, ela tem esse poder, como você disse, né, o teatro, a arte de trazer à tona o real, né? Essa coisa de visualizar,
Lembremos que São Francisco, a sua espiritualidade é muito plástica. Uhum. Ele era um homem artista, vendedor, era um homem do trovadorismo, daquelas cantorias medievais. Então, podemos dizer, Francisco de Assis era um artista. E ele queria ver a materialidade desse mistério tão grandioso, que se faz tão pequenino, tão simples, tão humilde, menor, tão pobre. Então, é interessante que exatamente no ano de 1223, Nossa. a gente está encaminhando já para o final da vida de Francisco de Assis. Ele já estava doente, cego, debilitado. Gente, chocada com E esse isso. desejo de ver a maravilha desse mistério da encarnação. E é um pouco sobre isso que a gente vai refletir. De fato, o Natal é a festa da encarnação, a humanidade de Deus, Jesus, o Verbo que se faz carne. E é um pouco sobre isso que a gente vai, utilizando as palavras do Papa Francisco, adentrar nesse mistério bonito, que é o presépio, e vamos comentando. E é claro, como você falou, teremos convidados muito especiais que vão estar conosco. Então, queridos e queridas ouvintes, fiquem conosco, vai ser um bate-papo muito emocionante. Bom, eu já vou começar aqui com a carta então, pra gente fazer essa reflexão, tá? Vamos lendo e vamos comentando, porque é um material muito legal. E se inicia assim: o sinal admirável do presépio, muito amado pelo povo cristão, não cessa de suscitar maravilha e enlevo. Representar o acontecimento da Natividade de Jesus equivale a anunciar com simplicidade e alegria o mistério da encarnação do Filho de Deus. De fato, o presépio é como um evangelho vivo que transvasa das páginas da Sagrada Escritura. Ao mesmo tempo que contemplamos a representação do Natal, somos convidados a nos colocar espiritualmente a caminho, atraídos pela humanidade daquele que se fez homem a fim de se encontrar com todo o homem e a descobrir que nos ama tanto que se uniu a nós para podermos também nós unir-nos a ele. Bonito o Papa colocar que como que o presépio se escapa das páginas, né? É um pouco aquele espírito de Francisco de Assis que, olha, o presépio tem um quê de que ele sai das páginas das escrituras sagradas e entra no nosso coração, né? Vai dizer ainda o Papa: com esta carta quero apoiar a tradição bonita nas nossas famílias, prepararem o presépio nos dias que antecedem o Natal e também o costume de o armarem nos lugares de trabalho, nas escolas, nos hospitais, nos estabelecimentos prisionais, nas praças. Trata-se verdadeiramente de um exercício de imaginação criativa que recorre aos mais variados materiais para produzir em miniatura obras-primas de beleza. Aprende-se em criança, quando o pai e mãe, juntamente com os avós, transmitem esse gracioso costume que encerra uma rica espiritualidade popular. Almejo que esta prática nunca desapareça, mas espero que a mesma, onde porventura tenha caído em desuso, se possa redescobrir e revitalizar. Estou muito também nesse espírito do Papa Francisco, né? De tradição, de um costume que vai sendo passado de família, né? Entre pessoas importantes da nossa vida e que isso se fortaleça cada vez mais, porque eu vejo que hoje, infelizmente, muitas pessoas acabam falando assim: ah, eu não vou montar o Natal porque já passou o tempo, ah, porque tá muito corrido. Gente, sempre é tempo. Sempre é tempo. Tem pessoas que montam ali na semana do Natal, né? Apesar de existir ali um tempo indicado para fazer isso, mas sempre é tempo. É verdade. Né? De preparar. Eu não vou dar spoiler, porque os comentários assim dos convidados eu quero fazer depois. Então vamos seguir com a carta. Mas aqui só destacando, né, essa questão da criatividade, da imaginação. Em alguns lugares do Brasil e do mundo, eu já tive a oportunidade de ver, por exemplo, em Curitiba, em São Paulo, que é presépios
feitos de muitas formas, de Sim. talheres, de garrafa PET, de material reciclado, de meia, de barro, Papel. de papel, de casca de árvore. É sério, gente. Existem, né, algumas comunidades franciscanas que nesse período natalino fazem as exposições dos presépios Ai, que lindo. com muita criatividade das crianças, dos idosos. Então, olha, gente, é um trabalho de imaginação criativa. Isso é profundamente, tem tudo a ver com a espiritualidade do Natal, da encarnação. Com certeza, Augusto. Então é legal o Papa provocar isso, né? Uhum. E a origem do presépio fica-se a dever, antes de mais nada, alguns pormenores do nascimento de Jesus em Belém, referidos no Evangelho. O evangelista Lucas limita-se a dizer que, tendo-se completado os dias de Maria dar à luz, teve o seu filho primogênito que envolveu em panos e encostou numa manjedoura por não haver lugar para eles na hospedaria. Jesus é colocado numa manjedoura que em latim se diz praesepium, de onde vem a nossa palavra presépio. Ao entrar neste mundo, o Filho de Deus encontra lugar aonde os animais vão comer. A palha torna-se a primeira enxerga para aquele que se há de revelar como o pão vivo, o que desceu do céu. Uma simbologia que já Santo Agostinho, a par de outros padres da igreja, tinha entrevisto quando escreveu: deitado numa manjedoura, torna-se nosso alimento. Na realidade, o presépio incluiu vários mistérios da vida de Jesus, fazendo-os aparecer familiares na nossa vida diária. É muito bonito, né? Você vê que já começa essa simbologia e essa comparação com a Eucaristia, com o pão vivo. Belém significa a casa do pão. A gente tem um podcast, inclusive quem não ouviu ainda o podcast Belém, a Casa do Pão, já vai lá escutar, que tá muito bom. Inclusive foi com um frei franciscano que mora lá. Olha só, vale a pena você ouvir esse bate-papo nosso sobre Belém, a casa do pão. E o Papa ainda vai continuar. Passemos agora à origem do presépio, tal como o entendemos. A mente leva-nos a Grétio, no vale de Riete. Aqui se deteve São Francisco, provavelmente quando vinha de Roma, onde recebera do Papa Honório III a aprovação da regra, dia 29 de novembro de 1223. Então Francisco estava retornando para Assis com a aprovação da regra. Aquelas grutas, depois de sua viagem à Terra Santa, fazia-lhe lembrar de modo particular a paisagem de Belém. E é possível que em Roma o pobrezinho de Assis, o poverello de Assis, tenha ficado encantado com os mosaicos na Basílica de Santa Maria Maggiore, que representam a natividade de Jesus e se encontram perto do lugar onde, segundo a antiga tradição, se conservam precisamente as tábuas da manjedoura. Sim. Olha só, o Papa dizendo que ele pode ter ficado encantado com os vitrais, que eram, como tradicionalmente na Idade Média, a Bíblia dos pobres. Gravou muito e ele trouxe como inspiração, possivelmente, né? As fontes franciscanas narram de forma detalhada o que aconteceu em Grétio. 15 dias antes do Natal, Francisco chamou João, um homem daquela terra, para lhe pedir que o ajudasse a concretizar um desejo. Quero representar um menino nascido em Belém, para de algum modo ver com os olhos do corpo os incômodos que ele padeceu pela falta das coisas necessárias a um recém-nascido, tendo sido reclinado na palha de uma manjedoura entre o boi e o burro. Mal acabara de o ouvir e o fiel amigo foi preparar num lugar designado, tudo que era necessário segundo o desejo do santo. No dia 25 de dezembro, chegaram a Grétio muitos frades, vindos de vários lados, e também homens e mulheres das casas da região, trazendo flores e tochas para iluminar aquela noite santa. Francisco, ao chegar, encontrou a manjedoura com palha, o boi e o burro. À vista da representação do Natal, as pessoas lá reunidas manifestaram uma alegria indescritível, como nunca tinham sentido antes.
Depois, o sacerdote celebrou solenemente a Eucaristia sobre a manjedoura, mostrando também deste modo a ligação que existe entre a encarnação do Filho de Deus e a Eucaristia. Em Gréquio, naquela ocasião, não havia figuras. O presépio foi formado e vivido pelo que estavam presentes. O presépio vivo, né, gente? Muito Exatamente. bom isso, gente. E é muito bacana esse, vamos dizer, logo de cara fica muito evidente o que a gente chama do tripé franciscano, que é o presépio, a cruz e a Eucaristia, Sim. que é a paixão de Francisco por esse mistério da encarnação. O presépio, essa materialidade da encarnação, a cruz, lembremos, né? Vai, Francisco, e reconstrói a minha casa que está em ruínas, o crucifixo de São Damião, e a Eucaristia, que é Jesus presente. Assim nasce a nossa tradição, todos à volta da gruta e repletos de alegria, sem qualquer distância entre o acontecimento que se realiza e as pessoas que participam no mistério. O primeiro biógrafo de São Francisco, Tomás de Celano, lembra que naquela noite, a simples e comovente representação se veio juntar o dom de uma visão maravilhosa. Um dos presentes viu que jazia na manjedoura o próprio menino Jesus. Daquele presépio de Natal de 1223, todos voltaram para suas casas cheios de inefável alegria. Com a simplicidade daquele sinal, São Francisco realizou uma grande obra de evangelização. O seu ensinamento penetrou no coração dos cristãos, permanecendo até os nossos dias com uma forma genuína de repropor, com simplicidade, a beleza da nossa fé. Aliás, o próprio lugar onde se realizou o primeiro presépio sugere estes sentimentos. Grétio torna-se um refúgio para a alma que se esconde na rocha, deixando-se envolver pelo silêncio. Por que motivo suscita o presépio tanto enlevo e nos comove? Antes de mais nada, porque manifesta a ternura de Deus. Ele, o Criador do universo, abaixa-se até a nossa pequenez. O dom da vida, sempre misterioso para nós, nos fascina ainda mais ao vermos aquele que nasceu de Maria e é a fonte e o sustento de toda a vida. Em Jesus, o Pai nos deu um irmão que vem nos procurar quando estamos desorientados e perdemos o rumo, e um amigo fiel que está sempre ao nosso lado. Nos deu o seu Filho, que nos perdoa e levanta do pecado. Armar o presépio em nossas casas ajuda-nos a reviver a história sucedida em Belém. Naturalmente, os evangelhos continuam a ser a fonte que nos permite conhecer e meditar aquele acontecimento. Mas sua representação no presépio ajuda a imaginar as várias cenas, estimula os afetos, convida a sentir-nos envolvidos na história da salvação contemporânea daquele evento, contemporâneos daquele evento, que se torna vivo e atual nos mais variados contextos históricos e culturais. Aqui é interessante que o Papa fala dessa participação, a gente mergulhar na história. De modo particular, desde a sua origem franciscana, o presépio é um convite a sentir e a tocar a pobreza que escolheu para si mesmo o Filho de Deus na sua encarnação, tornando-se assim, implicitamente, um apelo para o seguirmos pelo caminho da humildade, da pobreza, do despojamento, que parte da manjedoura de Belém e leva até a cruz. E um apelo ainda a encontrá-lo e servi-lo com misericórdia nos irmãos e irmãs mais necessitados. A humanidade de Deus como o acesso, o caminho, a via da misericórdia, da pobreza, da humanidade, é a escada para chegar a Deus e aos irmãos. Isso, Ana, eu vou te confessar que é uma das coisas mais maravilhosas. Aos nossos queridos e queridas ouvintes, acredito que esse é o grande mistério que toca o nosso coração, né? Realmente o coração que toca o coração, entendeu? O coração do mistério. Gostava agora de repassar os vários sinais do presépio para apreendermos o significado que encerram. Em primeiro lugar, representamos o céu estrelado na escuridão e no silêncio da noite. Fazemos não apenas para ser fiéis às narrações do Evangelho, mas também pelo significado que isso possui. Pensamos nas vezes
sem conta que a noite envolve a nossa vida. Pois bem, mesmo em tais momentos, Deus não nos deixa sozinhos, mas se faz presente para dar resposta às questões decisivas sobre o sentido da nossa existência. Quem sou eu? De onde eu venho? Por que nasci neste tempo? Por que eu amo? Por que eu sofro? Por que eu vou morrer? Foi para dar uma resposta a essas questões que Deus se fez homem. A sua proximidade traz luz onde há escuridão, ilumina quantos atravessam as trevas do sofrimento. Merecem também uma referência às paisagens que fazem parte do presépio. Muitas vezes aparecem representadas as ruínas das casas e palácios antigos, que em alguns casos substituem a Gruta de Belém, tornando-se a habitação da Sagrada Família. Parece que essas ruínas se inspiram na Legenda Áurea, do dominicano Jacopo de Vasari, do século XIII, onde se refere a uma crença pagã, segundo a qual o Templo da Paz em Roma iria desabar quando desse à luz a uma virgem. Aquelas ruínas são um sinal visível, sobretudo, da humanidade decaída, de tudo aquilo que cai em ruína, que se corrompe e definha. Este cenário diz que Jesus é a novidade no meio do mundo velho e veio para curar e reconstruir, para reconduzir a nossa vida e ao mundo com o seu esplendor originário. Uma grande emoção se deveria apoderar de nós ao colocar-nos no presépio as montanhas, os riachos, as ovelhas, os pastores, pois assim lembramos como preanunciaram os profetas, que toda a criação participa na festa da vinda do Messias. Os anjos, a estrela cadente, são como que sinais também. Nós somos chamados a pôr-nos a caminho para ir adiante na gruta e adorar o Senhor. Vamos a Belém ver o que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Assim falam os pastores depois do anúncio que os anjos lhe fizeram. É um ensinamento muito belo que nos é dado na simplicidade da sua descrição. Ao contrário de tanta gente ocupada a fazer muitas coisas, os pastores tornam-se as primeiras testemunhas do essencial, isso é, da salvação que nos é oferecida. São os mais humildes e os mais pobres que sabem acolher o acontecimento da encarnação. A Deus, que vem ao nosso encontro no menino Jesus, os pastores respondem pondo-se a caminho rumo a ele, para um encontro de amor e de grata admiração. É precisamente este encontro entre Deus e os seus filhos, graças a Jesus, que dá vida à nossa religião e constitui a sua beleza singular, que transparece de modo particular no presépio. Nos nossos presépios costumamos colocar as figuras, muitas figuras simbólicas. Em primeiro lugar, a dos mendigos e pessoas que conhecem que não conhecem outra abundância a não ser a do coração, também figuras próximas ao menino, de pleno direito, sem que ninguém possa expulsá-las ou afastá-las de um berço, de tal modo improvisado que os pobres ao seu redor não destoam absolutamente. Antes, os pobres são os privilegiados deste mistério. E muitas vezes, aqueles que melhor conseguem reconhecer a presença de Deus no meio de nós. Aqui é interessante, né, Ana? Quantos presépios de forma criativa, que o Papa então vai dizendo, os pobres, que a gente vai colocando ali em Sim. torno do menino, e é justamente isso, né? Os privilegiados deste mistério são os pobres. Com certeza. No presépio, os pobres e os simples lembram-nos que Deus se fez homem para aqueles que mais sentem necessidade do seu amor e pedem a sua proximidade. Jesus, manso e humilde de coração, nasceu pobre, levou uma vida simples para nos ensinar a identificar e a viver do essencial. Do presépio surge clara a mensagem de que não podemos deixar nos iludir pela riqueza e por tantas propostas efêmeras de felicidade. Com um pano de fundo aparece o palácio de Herodes, fechado, surdo ao jubiloso anúncio. Nascendo no presépio, o próprio Deus dá início à única verdadeira revolução, que dá esperança e dignidade aos deserdados, aos marginalizados. É a revolução do amor e da ternura.
Do presépio, com uma meiga força, Jesus proclama um apelo à partilha com os últimos, como estrada para um mundo mais humano e fraterno, onde ninguém seja excluído e marginalizado. Muitas vezes as crianças, os adultos também, gostam de acrescentar no presépio outras figuras que parecem não ter qualquer relação com as narrações do Evangelho. Contudo, esta imaginação pretende expressar que, neste mundo novo inaugurado por Jesus, há espaço para tudo o que é humano e para toda criatura. Do pastor ao ferreiro, do padeiro aos músicos, das mulheres com a bilha de água ao ombro e as crianças que brincam. Tudo isso representa a santidade do dia a dia, a alegria de realizar de modo extraordinário as coisas de todos os dias, quando Jesus partilha conosco a sua vida divina. A pouco, o presépio leva-nos à gruta, onde encontramos as figuras de Maria e de José. Maria é uma mãe que contempla o seu menino e o mostra a quantos vêm visitá-lo. A sua figura faz pensar no grande mistério que envolveu essa jovem, quando Deus bateu à porta do seu coração imaculado. Ao anúncio do anjo que lhe pedia para se tornar a mãe de Deus, Maria responde com obediência plena e total. As suas palavras: "Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra", são para todos nós o testemunho do modo como abandonar-se na fé à vontade de Deus. Com aquele sim, Maria tornava-se a mãe do Filho de Deus, sem perder antes, graças a ele, consagrando a sua virgindade. Nela vemos a mãe de Deus que não guarda o seu filho só para si, mas pede a todos que obedeçam a palavra dele e a ponham em prática. Ao lado de Maria, em atitude de quem protege o menino e sua mãe, está São José. Geralmente é representado com o bordão na mão e, por vezes, também segurando um lampião. São José desempenha um papel muito importante na vida de Jesus e Maria. É o guardião que nunca se cansa de proteger a sua família. Quando Deus o avisar da ameaça de Herodes, não hesitará a pôr-se em viagem, emigrando para o Egito. E depois, passando o perigo, reconduzirá a família para Nazaré, onde será o primeiro educador de Jesus, na sua infância e na adolescência. José trazia no coração o grande mistério que envolvia Maria, sua esposa, e Jesus, homem justo que era, sempre se entregou à vontade de Deus e pôs em prática. O coração do presépio começa a palpitar quando colocamos lá no Natal a figura do menino Jesus. Assim, nos apresenta Deus, um menino, para nos fazer recolher dos nossos braços. Naquela fraqueza e fragilidade, esconde o seu poder que tudo cria e transforma. Parece impossível, mas é assim. Em Jesus, Deus foi criança e nesta condição quis revelar a grandeza do seu amor que se manifesta num sorriso e nas suas mãos estendidas para quem quer que seja. O nascimento de uma criança suscita alegria e encanto, porque nos coloca perante o grande mistério da vida. Quando vemos brilhar os olhos dos jovens esposos diante do seu filho recém-nascido, compreendemos os sentimentos de Maria e José, que olhando o menino Jesus, entreviam a presença de Deus na sua vida. De fato, a vida manifestou-se. Assim o apóstolo João resume o mistério da encarnação. O presépio nos faz ver, nos faz tocar esse acontecimento único e extraordinário que mudou o curso da história e a partir do qual também se contam os anos antes e depois do nascimento de Cristo. O modo de agir de Deus quase cria vertigens, pois parece impossível que ele renuncie à sua glória para se fazer homem como nós. Que surpresa ver Deus adotar os nossos próprios comportamentos. Dorme, mama ao peito da mãe, chora, brinca, como todas as crianças. Como sempre, Deus gera perplexidade, é imprevisível, aparece
continuamente fora dos nossos esquemas. Assim, o presépio, ao mesmo tempo que nos mostra Deus, tal como entrou no mundo, desafia-nos a imaginar a nossa vida inserida na de Deus. Convida a tornar-nos seus discípulos, se quisermos alcançar o sentido último da vida. Quando se aproxima a festa da Epifania, colocam-se no presépio 3 figuras dos reis magos, que venham conhecer aquele menino para oferecer-lhes presentes, ouro, incenso e mirra. Esses presentes também têm um significado muito importante. O ouro honra a realeza de Jesus, o incenso a sua divindade, a mirra a sua humanidade sagrada, que experimentará a morte e também a sepultura. Ao fixarmos essa cena no presépio, somos chamados a refletir sobre a responsabilidade que cada cristão tem de ser evangelizador. Cada um de nós se torna portador da boa nova para as pessoas que encontram, testemunhando a alegria de ter conhecido Jesus e o seu amor e também colocando em prática as suas ações plenas de misericórdia. E para finalizar, o Papa então diz: queridos irmãos e irmãs, o presépio faz parte do suave e exigente processo de transmissão da fé. A partir da infância e depois, em cada idade da vida, educa-nos para contemplar Jesus, sentir o amor de Deus por nós, sentir e acreditar que Deus está conosco e nós estamos com Ele. Todos filhos e irmãos daquele menino, filho de Deus e da Virgem Maria. E educa para sentir que nisto está a felicidade. Na escola de São Francisco, abramos o coração a esta graça simples. Deixemos que do encanto nasça a prece humilde. O nosso obrigado a Deus, que tudo quis partilhar conosco para nunca nos deixar sozinhos. Maravilhoso, gente! Este texto está lindo, inclusive a gente vai deixar ali na descrição desse episódio para quem quiser compartilhar uma parte, compartilhar inteiro, ler de novo, porque é um texto maravilhoso. E assim, antes de fazer os nossos comentários, nós temos algumas participações especiais que nós perguntamos para algumas pessoas muito importantes para nós o que elas achavam do presépio, se tinha alguma história marcante, significado do presépio para a vida dessas pessoas. E agora a gente vai ouvir essas mensagens. Pronto, Augusto? Tá liberado já as mensagens? Vamos lá. Então vamos lá. Presépio para mim significa simplicidade e memória. Simplicidade que, assim que a gente olha para aqueles personagens, né? Pensando inclusive no primeiro presépio que foi montado por São Francisco de Assis, que tinha ainda menos elementos. É isso, a vinda de Jesus Cristo, a encarnação, a nossa salvação, ela se resume na simplicidade, né? Numa vida de humildade, de entrega, com o pouco fazer o grande milagre da vida. E memória, porque nossa fé, ela é toda baseada na memória, né? E o presépio ajuda a gente a cultivar isso, lembrar dos fatos históricos que são a base da nossa fé, lembrar dos pequenos elementos que fazem parte das grandes verdades em que a gente acredita enquanto cristãs e cristãos. Então, o presépio para mim significa isso: simplicidade e memória. Gente, esta foi a nossa querida amiga teóloga maravilhosa, Suzana, maravilhosa. Sem palavras, né? Porque ela resumiu, acho que muito do que a gente pensa, né? Presépio é se fazer memória, materialização da história da salvação. É uma coisa maravilhosa. Ai, gente, não tô preparada para esse episódio, não. Qual é agora? Temos mais uma participação, vamos lá. Olá a todos, paz e bem. Sou irmã Maria Zélia Ramires, franciscana missionária do Coração Imaculado de Maria. Temos uma província no estado de São Paulo e eu moro em Assis, pertinho de Grétio.
Esse ano temos a graça de celebrar o 8º centenário da primeira apresentação do presépio. Toda a região de Úmbria está em festa, com muitas celebrações. São Francisco foi que fez o presépio em Grétio, o primeiro presépio em Grétio. Particular, apresentando àquela população, aquele povo da época, o nascimento de Jesus. Ele, vestido de diácono, pegou o menino Jesus e fez o primeiro presépio. E com a graça de Deus estamos celebrando o 8º centenário. Espero que um dia todos vocês venham conhecer. O presépio foi criado no século XVIII, no século XVIII, em 1223, por São Francisco de Assis, na Itália. Foi uma forma que ele encontrou para contar aos habitantes da pequena cidade de Grétio o nascimento de Jesus numa manjedoura. O presépio tornou-se o símbolo católico como tradição de Natal. A todos vocês do Brasil, de todas as partes, por onde estão ouvindo, eu desejo um feliz e santo Natal, um ano de muitas graças e bênçãos de Deus para todos nós. Feliz e santo Natal. Gente, ai, irmã Zélia, é tudo maravilhoso. Gente, olha, pra vocês terem noção, ela tá falando de lá, né? De Assis, ali pertinho de Grétio, né? Onde São Francisco viveu, e depois lá, né? Toda essa região da Úmbria se celebra, né? E a gente ficou Isso. hospedado no convento delas, Foi. né? E ela estava tão emocionada que, viu, ela falou século XVIII, É, né? mas é século XIII. Mas a irmã é maravilhosa e é muito legal essa partilha dela. E Saudades. assim como a nossa amiga Suzy, e tem mais convidados aqui, depois a gente vai comentando. Agora, olha só que interessante, vamos trazer memórias. Memórias. Estamos nos aproximando do Natal. Natal do Menino Jesus. Dias alegres em que muitas das vezes nos aproximamos mais do Senhor. São Francisco de Assis montou o primeiro presépio na história. Esse que vem emocionando muitos. Quando criança vi o meu primeiro presépio, mais ou menos em 1950, na casa do Sr. Rui e da Dona Lourdes. Esse presépio, montado em um espaço de mais ou menos 50 metros quadrados, uma sala de mais ou menos 7 metros por 7 metros. Todo mecanizado. Era a grande atração de todos. Era a coisa mais linda. Emocionando a todos. A muita gente. Principalmente as crianças. E era uma emoção total. Quando chega nessa data, fico totalmente emocionado nas minhas lembranças de quando criança, lembrando-me do presépio da Dona Lourdes, do Seu Rui. E lembrando a cada dia do nascimento de Jesus. Deus abençoe a todos.
Feliz Natal. Olha que coisa mais linda. Essa mensagem do meu vô Nivaldo, também da minha avó, né, que deseja um Feliz Natal ali no fundo. Final. E ele fazendo memória da infância dele, desse presépio do seu Rui. Olha só que interessante. Eu tive a graça de conhecer esse presépio, que é muito famoso, Fiquei com lá no vontade. ABC Paulista, na cidade de Santo André. Um presépio mecanizado de cordas Nossa, por gente. baixo. Então ele fica mexendo, igual o Papa falou ali, Uhum. parece toda uma cidade. E quando Maravilhoso. você vê ali a simplicidade da gruta e a cidade, o cotidiano, ou seja, Deus inserido no cotidiano, na vida realidade. das pessoas. E, nossa, eu achei muito legal. E essa mensagem especial do meu avô Nivaldo e da minha avó Elza, né? E agora tem mais uma convidada especial que, olha, vamos fechar com chave de ouro. Meu Quer ver? Deus. Boné. Aos 7 anos de idade, eu conheci um presépio muito bonito, feito muito bonito mesmo, no meio de uma eira de secar açúcar. Era de cimento, mas aquilo tinha um brilho assim lisinho, não tem cimento, aquele brilho assim lisinho, de noite ficava a coisa mais linda. E sorrindo na vida, né? E nossa, para mim assim ele era um Deus, sabe? Porque era uma pessoa tão boa, tão boa, tão boa, tão querida. Meu Deus do céu. Né? Eu assisti o primeiro presépio feito pelo Otávio. Era lindo. Ele fez numa eira de secar açúcar. Ele era uma coisa enorme, assim, bem grandona. E lá no meio ele fez essa árvore de Natal. Linda, linda, linda. E daí as crianças que moravam assim, mais afastado, aí os pais levavam, né, todo mundo para ver. Aquela gente pobre para ver. E ele, meu Deus, se sentia assim o mais feliz do mundo. E toda a vida foi de ajudar os pobres. Toda a vida. De ajudar. Ai, gente. Maravilhoso, né? Isso foi a minha avó, né, gravando ali o podcast, contando como ela conheceu também o presépio pela primeira vez. Eu fiquei tentando imaginar como foi essa cena, né, toda. Eira de secar açúcar, hein? Sim, eu fiquei tentando materializar na minha cabeça, assim, muito doido, por uma pessoa, né, que como ela falou, né, criava tudo isso para atrair as pessoas e também ajudava muitos pobres, né? Ou seja, da contemplação para a ação. É isso que o presépio deve nos provocar. Um beijo, vó, adorei. As participações de hoje foram muito E você vê lindas. que a gente tá falando de 1950, Nossa. sua avó tem 87 Nossa, anos, né? meu Deus. Olha só a importância, a força simbólica, né, de que o presépio causa. Como você resumiu perfeitamente, da contemplação para a ação. E era o grande desejo de São Francisco, Sim. de ver ali, né, essa fragilidade, essa vulnerabilidade, essa pobreza, como vai dizer nas cartas de São Paulo, ele fazendo-se pobre, nos enriqueceu com a sua pobreza. A opção de Deus pelos pobres. Deus se fez pobre, se fez carne. Ele é o rosto da misericórdia. E essas memórias da Suzy, da irmã Zélia, do meu vô Nivaldo, Da vossa da Lete. vossa Lete e também de vocês, queridos e queridas ouvintes, recordem, tragam ao coração o Isso. presépio que marcou a sua vida. E se quiserem, podem contar pra gente assim. Vou partilhar rapidamente do meu, do Augusto, quero ouvir do dele, pra gente fechar com chave de ouro esse episódio. Olha, pra mim não tem muito marcado, sempre a minha mãe fazia presépios, mas muito mais pela casa da Vossa Lete, porque na casa da minha Vossa Lete, como minha avó mora longe, a gente ia muito na casa dela no Natal, né?
Não que na avó Ana não tivesse presépio, também tinha. Mas acontece que lá na avó Salete tinha todo um ritual de montar o Natal. A árvore, a decoração da casa, o presépio. Minha avó, ela era muito detalhista com tudo, assim. Então, colocava música. E aí, o Augusto aqui em casa, ele também gosta de colocar as músicas, igual a minha avó. É uma coisa muito mágica, assim, pra mim. Eu acho que eu sinto realmente esse clima natalino quando a gente começa a ver, né, os presépios, as luzes de Natal. E eu tenho também muito marcado isso, assim, dos anos que eu passei na minha avó, né, antes ali do Natal, nas férias, é ajudar ela a montar isso, porque era muito legal. O que me marcou assim profundamente, falando do meu contexto, eu sou natural de São Vicente, da Baixada Santista, Caiçara. Foi uma das primeiras vezes que eu vi o presépio de areia. Ai, que legal. Ou seja, dentro da minha realidade, da praia, né? Sim. Meu escritório é na praia. E como pode, né? Esse Deus que se faz ali próximo. E aquilo me encantava. Nossa, um presépio, né? A materialização dentro da nossa realidade. E depois, ao longo dos anos, isso foi uma das coisas que mais me encantou. Os vários tipos de presépio. Amo. O que nós temos hoje aqui em casa, que é um presépio que nós compramos na Argentina, então que tem ali Menino Jesus, Maria, com o rostinho de indígenas. Bem fofos. Aí tem as lhamas. Isso é uma das coisas que mais me encanta, essa diversidade, essa pluralidade das possibilidades que tudo que é humano é divino. Sim. E nós aí já fizemos tudo, vários presépios diferentes aqui em casa também. como vai dizer um teólogo, né? Vai dizer assim, é tão humano que é divino. Ou seja, nada escapa dessa presença de Deus. E aí eu gostaria também de finalizar com uma frase de São Francisco que eu gosto muito, que é: Deus, feito menino pobrezinho, dependeu de peitos humanos. Então, dessa relação entre o Deus menino, o Deus pobrezinho, que se faz ali menor, pequeno. É um mistério muito lindo e isso tem profunda relação com a economia, com a educação financeira, porque nós só viveremos novos mundos, novo céu, nova terra, nova cultura, se a gente voltar ao essencial. Eu acho que era isso que eu queria falar mesmo, que eu acho que a maior lição é a lição da centralidade no que é essencial na vida, nas coisas simples, né? E eu acho que o presépio nos ensina isso muito. A simplicidade é a humildade, que é uma coisa que tem que levar para tudo, inclusive para nossa vida financeira. Porque às vezes a gente desfoca tanto, e é tão fácil desfocar, né, da espiritualidade natalina com as preocupações do dia a dia, não que não sejam válidas, mas hoje em dia eu vejo que a gente tem que batalhar muito para manter essa tradição e manter essa espiritualidade natalina que sempre nos comove, nos ensina, nos torna mais empáticos, mais caridosos, mais amorosos, que é uma coisa que a gente tem que praticar sempre na nossa vida, né? E é isso, gente, é o essencial, é a humildade, e esse episódio ele foi preparado assim, com muito carinho para vocês, é o nosso episódio especial de Natal. A gente espera que vocês tenham gostado muito. Se você ainda não segue o podcast, já segue, já classifica. E se você quer contar pra gente o seu presépio, sua história de Natal, pode mandar nos comentários, pode mandar áudio. A gente vai amar se vocês participarem, tá bom? E se você ainda não montou o seu presépio, gente, ainda dá tempo Claro, gente. de você montar e se assustar com essa proximidade de Deus. Sim. E o presépio, eu acho que é isso, é para criar essa perplexidade, esse estupor, essa coisa assim. Esse espanto. Nossa, ele tá aqui. Como pode? Deus conosco, Emanuel. Então, faça isso, não perca essa oportunidade. É claro, quem quiser também ali a indulgência plenária, todas essas questões que a rota, né? Rota romana, não, perdão. Chama penitenciária romana, né? Que é
um órgão do Vaticano que libera as indulgências. Você pode, então, visitar um presépio, uma igreja franciscana Exato. e fazer ali os procedimentos. Muito interessante. Por ocasião dos 800 anos do presépio de Grétio, houve, então, essa liberação. Acho que eu vou fazer. hein? Vale muito a pena, mas o principal está dentro de casa, está dentro do nosso coração. A gente viver essa simplicidade e essa memória lindíssima, que é um exercício de transmissão dessa fé linda na fé dos pobres. É isso, gente. Um feliz e abençoado Natal com presépios lindos para vocês. E lembre-se sempre: Educação financeira é educação para a vida.